Marcos Mion diz que era um absurdo após a fala do presidente Lula sobre deficientes intelectuais. E lá vamos nós mais uma vez, porque a comunidade autista segue sem um minuto de tranquilidade. Na real, dessa vez, afetou não só a comunidade autista, mas todas as pessoas com deficiência intelectual. O Lula mandou uma fala esses dias que chocou todo mundo. Durante uma reunião com ministros para falar sobre esses casos absurdos, violentos que estão acontecendo nas escolas, o Lula falou o seguinte: a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Essa fala foi considerada capacitista, que é um crime, por especialistas e pelas pessoas da comunidade atingida. Ela foi manchete de diversas matérias e eu vou tentar explicar aqui exatamente o porquê. Tá? Primeiro, que o termo usado já há muitos anos é deficiência intelectual, não deficiência mental, como o Lula usou. A gente tem que se policiar, a gente tem que aprender, a gente tem que se adequar, certo? Segundo, que ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problema de desequilíbrio de parafuso. Isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos, que eu já falei, precisam ficar de uma vez por todas no passado. E vocês não podem esquecer da enorme parcela de brasileiros que não têm acesso à informação. Aí vem o presidente do país falando que deficiente intelectual é quem tem desequilíbrio de parafuso. A gente aqui lutando pela aceitação, conscientização, normatização de todas as condições, noite e dia. E aí imagina essa pessoa, sem informação, olhando para o seu filho com deficiência intelectual e perdendo as esperanças dele, porque se o presidente diz que ele tem parafuso desequilibrado, para que eu vou continuar lutando? E por fim, irresponsavelmente, a fala dele liga deficientes intelectuais diretamente aos casos de violência que, infelizmente, a gente tem visto acontecer por todo o país. E isso é um absurdo, não existe comprovação alguma sobre isso. Como pai de um autista, eu me sinto atingido e imagino que também assim estão outros pais, mães responsáveis, as próprias pessoas com alguma deficiência intelectual, todo mundo se sentiu atingido. E eu falo como uma parte da comunidade autista, e eu posso garantir que a gente luta contra todo e qualquer preconceito e que luta contra o capacitismo 24 horas por dia. É um trabalho incansável de gerar informação, gerar conteúdo para quem sabe um dia a gente levar a conscientização a um nível tão alto que vai imperar, vai existir apenas empatia e respeito. Mas para que isso aconteça, é preciso uma via de mão dupla. Não adianta nada eu e outros milhares de perfis, a gente ficar aqui postando conteúdo, se quem está do outro lado escuta e em seguida joga fora tudo que ouviu. É preciso que cada um de vocês, que vocês estão vendo esse vídeo agora, se comprometam também a mudar, a ouvir, a aprender e nos ajudar a passar isso adiante. E eu incluo o presidente Lula nisso. Antes de se propor a falar por todos, a representar a todos, um candidato a presidente deve conhecer e respeitar a todos. E o mesmo vale para todas as autoridades que nos representam, tá? Para finalizar, eu quero deixar claro de uma vez por todas que essa luta pela conscientização do autismo, pelo fim do preconceito e pela luta por direitos, não tem partido. A gente vai atrás, a gente luta por respeito contra qualquer um. Assim como a gente vai apoiar qualquer um que faça a diferença em nossas vidas positivamente, sem partidos envolvidos. Essa luta é movida por um só motivo: o amor e o desejo de um mundo melhor, mais inclusivo e acessível. Acreditem, porque isso sim é o futuro. São 11 horas e 46 minutos. De que ele é um defensor da causa, o Marcos Mion, em relação ao autismo. Ele tem um filho, né, autista. Ele tem um filho, né? Tem um Já filho deu, autista. participou, inclusive, de peças nas redes sociais, de campanhas, eu quero dizer, né? Não campanha política, tá? Não, campanhas de conscientização para a classe autista. Também, Pedro, é notório o quanto o linguajar de Lula precisa se modernizar, né? Está precisando só ler um pouquinho mais para saber sobre o que vai falar, né? Para não acabar escapando essas pérolas que Lula tem o costume de dizer. De fato,
são palavras que, quando a gente escuta, ainda mais vindo de um presidente da República... Elas têm um peso, né? Exato, e um peso enorme, né? A gente não concorda também com a fala de Lula. Mas é impossível eu não fazer um contraponto aqui quando, por exemplo, Bolsonaro, em entrevista, né, ele estava chegando de algum lugar, estava naquele famoso cercadinho dele, quando um dos repórteres o perguntava sobre a categoria PCD, e ele simplesmente dizia: o que é PCD? Ou seja, pessoa com deficiência. Ele não sabia o que significava. Marcos Mion não falou nada. O cara com 30 anos de deputado, uma lei que existe no Congresso, que foi criada no Congresso, né? Também existiu o corte de verbas para pessoas com deficiência num montante de 70% no governo Bolsonaro. Marcos Mion não falou nada. Também teve a questão de que Bolsonaro, ele incentivou que autistas deveriam ser tratados com choque elétrico ou eletrochoque. Marcos Mion não falou nada. Eu só fico indignado com essas pessoas, é que elas se transvestem assim, ou se travestem dessa boa intenção, desse bom intencionamento, de que é defensor das causas, das diferenças. E por que vocês, quando o presidente anterior falava aquelas bobagens, para não dizer o máximo que eu consigo dizer aqui, mas por ele falar aquilo, por que vocês não falavam nada? Por que vocês não iam nas redes sociais indignados? Vocês não faziam postagem? Vocês não iam em vídeos? E com isso também, eu cito, por exemplo, o Henrique Fogaça, que é um cozinheiro de mão cheia, né? Trabalha no programa MasterChef da Bandeirantes, que é um programa muito bom. Ele tem uma filha também deficiente, mas também apoiou o governo Jair Bolsonaro sem falar nada. Então, eu tenho duas opiniões a respeito disso, né? Eu tenho duas ideias. Ou Marcos Mion via que o que Bolsonaro falava não dava repercussão nenhuma, ou seja, não se importava, ou ele acha que o que Lula tem é muito mais importância do que Bolsonaro, né? Ou ele era conivente com o anterior, ou ele simplesmente vê que o que Lula fala tem muito mais peso do que Bolsonaro falava. Então, fica essa crítica aqui, porque se você criticava o de hoje, por que você não criticava o de ontem? Não se pode usar dois pesos e duas medidas, Pois é. né? Não dá para usar dois pesos e duas medidas.